E aí, futuro policial, tá na mira da PRF, GCM ou da Polícia Civil? Então tem uma lei que é figurinha carimbada em qualquer uma dessas provas, a Lei de Abuso de Autoridade. Só que, né, não adianta só ler a lei, tem que entender como as bancas cobram isso. E é exatamente o que a gente vai fazer agora, detonar os pontos que mais caem para você garantir aquelas questões. Bora começar! Para a gente não se perder no caminho, eu separei tudo em 6 partes. Pensa nisso aqui como o nosso GPS para aprovação. A gente vai navegar desde o básico do crime até as consequências e aquela revisão final para fixar tudo. Assim, nenhum detalhe importante fica para trás. Então, vamos lá pelo começo. O que, afinal de contas, essa lei diz? De forma bem direta, ela define as regras do jogo para os agentes públicos. Ela basicamente bota ordem na casa, sabe? Diz o seguinte: agente público, você tem poder, mas não pode usar de qualquer jeito. Se você abusa desse poder, seja no exercício da função ou até se passando por estar nela, você pode cometer um crime. Beleza, agora se liga, porque a gente vai entrar no coração da matéria. É aqui que a banca tenta te derrubar. Para uma ação ser considerada abuso de autoridade, não basta só a conduta em si. Precisa de algo a mais. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Qualquer pisada na bola de um agente já vira abuso de autoridade? Se um policial comete um erro num procedimento, ele já está cometendo um crime? A resposta, pessoal, é um gigantesco não. E a chave para entender isso está logo a seguir. O segredo aqui tem nome e sobrenome, dolo específico. Pensa comigo, não é só sobre o que o agente fez, mas por que ele fez. A intenção é a alma do negócio aqui. Sem essa finalidade especial, a conduta pode até ser um erro, uma falha administrativa, dar uma punição disciplinar, mas crime de abuso de autoridade não vai ser. E que intenções são essas? A lei é bem clara, são 4. O agente tem que agir com a intenção específica de prejudicar alguém, ou de se dar bem ou ajudar um amigo, ou ainda por puro capricho, sabe? Aquele porque eu quero e pronto. Ou por satisfação pessoal. Tem que ser uma dessas 4. Se a intenção não for uma dessas, não há o crime de abuso. E ó, aqui tá uma das maiores armadilhas de prova, o famoso pega-ratão, que derruba muita gente. A lei veio para acabar com o tal do crime de hermenêutica. O que é isso? Significa que um delegado, um juiz, não comete abuso só porque interpretou a lei de um jeito e mais tarde um tribunal superior disse que era de outro. Divergência na interpretação faz parte do jogo. O abuso só vai acontecer se ficar provado aquele dolo específico que a gente acabou de ver. Beleza, já entendemos o quê. Agora a pergunta é quem? Quem pode cometer esse crime? A lei chama isso de sujeito ativo. E aqui a gente está falando de um crime próprio. Traduzindo, não é qualquer pessoa do povo que pode sair por aí cometendo abuso de autoridade não, hein? E quem é esse tal de agente público? Olha, muito cuidado para não cair na cilada de achar que é só o servidor concursado. A lei adota um conceito mega amplo. Pensa num mesário na eleição ou num jurado no tribunal. O sujeito está ali só por um tempo, às vezes nem recebe salário para isso, mas está exercendo uma função pública. Então, sim, ele pode ser o autor desse crime. A lista na lei é só de exemplos. O que manda mesmo é o exercício da função. Ok, a base a gente já tem. Agora vamos para o que interessa para sua prova, a prática, o dia a dia da atividade policial. Eu separei aqui os crimes que você precisa saber de cor e salteado, porque eles despencam em concurso. Artigo 13. Esse aqui é um clássico. É o crime de constranger um preso ou detento, usando de violência ou ameaça, para fazer ele se exibir para curiosos, passar por uma situação vexatória ou, isso aqui é muito importante, produzir prova contra si mesmo ou contra outra pessoa. Agora, atenção total aqui, porque esse detalhe separa quem passa de quem não passa. A lei diz que o crime acontece sem prejuízo da pena cominada à violência. Traduzindo do juridiquês, o agente vai responder por 2 crimes. Ele responde pelo abuso de autoridade e também pelo crime de violência, como lesão corporal, por exemplo. As penas se somam, a banca adora cobrar isso. Vamos para outro artigo que é a cara da atividade policial, o 18. O que ele diz? Que é crime submeter um preso a interrogatório durante o período de repouso noturno. A regra é essa. Chegou a noite, deixa o preso descansar. Forçar um interrogatório nesse período é abuso de autoridade. Só que, no direito sempre tem um depende. E aqui não é diferente. Existem 2 exceções que você precisa decorar. Primeira, se a captura aconteceu em flagrante delito, aí não tem choro, o interrogatório pode rolar.
E a segunda, se o próprio preso, sempre com o advogado dele do lado, concordar em falar. Fora dessas duas situações, é proibido. Agora, artigo 22. Inviolabilidade de domicílio. Regra básica que todo futuro policial tem que saber. Entrar ou permanecer na casa de alguém contra a vontade do morador, sem uma ordem judicial ou fora das hipóteses que a lei permite como um flagrante, isso configura o crime de abuso. E nesse ponto, a lei foi uma mãe, porque ela acabou com aquela discussão sem fim sobre o que é dia e o que é noite. Para cumprir mandado de busca e apreensão, a regra agora é cristalina. É permitido das 5 da manhã às 9 da noite. Se mandado for cumprido às 9h01 da noite, já era. Configura o crime de abuso. Anota esses horários porque isso cai, e cai muito. Beleza, já vimos o que é o crime, quem comete e alguns exemplos práticos. Mas e aí? O que acontece com a gente que é condenado? A história não acaba na condenação, não. Agora a gente vai ver as penas e as outras consequências que vêm junto no pacote. Olha, aqui tem um ponto que dá um nó na cabeça de muito concurseiro. A diferença entre efeitos da condenação e penas restritivas de direitos. Pensa assim, ó. As penas restritivas, tipo suspender o cara do cargo, elas entram no lugar da prisão. Já os efeitos são tipo um bônus amargo que vem com a sentença, como ter que indenizar a vítima. E o efeito mais temido de todos, a perda do cargo. Segura aí, porque ele não é automático. E já que a gente falou na suspensão do cargo, qual é o prazo dela? A lei crava, é de 1 a 6 meses. E um detalhe importante, nesse período o agente fica sem receber os vencimentos. Guarda bem esse prazo, de 1 a 6 meses. Fechou. Chegamos na reta final. Agora é hora daquela revisão relâmpago, aqueles pontos que você tem que levar tatuados na mente para o dia da prova. É o nosso checklist para gabaritar. Bora lá para não esquecer nunca mais na hora da prova. Primeiro, esquece crime culposo aqui. Para ser abuso de autoridade, tem que ter o dolo específico, aquela intenção de prejudicar, beneficiar e por aí vai. Segundo, o conceito de agente público é gigante. Lembra do mesário? Pois é, pensa de forma bem ampla. E terceiro, o ponto de ouro. A perda do cargo não é automática, precisa ser reincidente específico em crime de abuso e o juiz tem que escrever isso lá na sentença. Se não tiver escrito, não perde. E é isso, com essa revisão a gente fechou o nosso raio-x da lei de abuso de autoridade. Eu espero de verdade que este material ajude a chegar mais perto do seu objetivo. Se foi útil, dá aquela força, deixa o like, se inscreve aqui no canal Serei Nomeado para a gente continuar essa jornada junto até a sua nomeação. Valeu, bons estudos e até a próxima.